Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos realizar aquele sorteio dos 5 livros que são da Angélica Freitas, Um Útero do Tamanho de um Punho, Ana Cristina César, A Teus Pés, Júbilo Memória, Noviciado da Paixão, da Hilda Ilst, A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade e Meu Quintal é Maior do que o Mundo, do Manuel de Barros. Todos os livros estão novinhos, estão no plástico, não sei se dá pra ver aí. Eu vou sortear esses 5 livros no final do vídeo. Quem quiser pular essa primeira parte, eu vou deixar um minuto aqui do sorteio, mas assiste esse vídeo, gente, pelo amor de Deus, porque hoje estamos comemorando que chegamos aos 5 mil inscritos e eu tô realmente muito feliz. Eu não ligo para números, eu até postei um lance sobre isso lá no meu Instagram. Eu não sou de ligar para números, eu não peço nunca para que as pessoas se inscrevam no canal, para que dê like. Deveria, mas não peço essas coisas, porque eu acredito muito nesse crescimento orgânico. Mas eu tô muito feliz porque não é sempre que a gente alcança essas marcas importantes na vida, ainda mais num canal que fala sobre cultura, sobre arte, que é uma coisa tão marginalizada, né, que ninguém dá muita importância pra isso. E eu sou muito grata a cada um de vocês que chegaram até aqui, não se sabe como. Como eu não queria apenas fazer um sorteio e postar um vídeo de um sorteio, porque eu achei meio inútil, eu resolvi propor pra vocês que me deixassem lá nos stories algumas perguntinhas. Eu falei pra deixar uma pergunta, uma curiosidade ou um afago. E eu também postei na minha comunidade do YouTube. Vou responder essas perguntinhas pra vocês, então. Vrá, 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 vrá. Eu acabei fazendo uma cola das perguntas aqui num caderno, porque como eu postei as perguntas no Stories, né, a enquete, ela desaparece, e aí eu fui dando um print assim. A primeira pergunta que me mandaram foi do Mike.s. Ele perguntou qual foi o primeiro livro de poema que eu li e senti aquele uau. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa resposta. O primeiro poeta que eu conheci, que eu tive o primeiro contato, foi Fernando Pessoa. Já falei isso em alguns outros vídeos, provavelmente. Eu tinha um livro com a obra completa do Fernando Pessoa, que era maravilhoso. Aí um dia, infelizmente, eu emprestei esse livro para um amigo e esse amigo desapareceu da minha vida e o livro também desapareceu junto, então eu nunca mais peguei aquele livro que era tão especial em mãos. E eu sempre gostei muito de Fernando Pessoa, não é à toa que tem muito vídeo dele aqui no canal, tem muitos vídeos de poesia sobre ele, e eu tenho uma poesia em especial que foi a primeira poesia que eu decorei e nunca mais esqueci. Eu já até fiz um vídeo sobre ela, já fiz um vídeo com ela, com o heterônimo do Alberto Caeiro. Se eu morrer muito novo, ouçam isto. Nunca fui senão uma criança que brincava, fui gentil como o sol e a água, de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. E aí vai, porque é um poema enorme. Não desejei senão estar ao sol quando estivesse sol, ou à chuva quando estivesse chovendo. Sentir calor e frio e vento e não ir mais longe. E no final ele fala, sentir é estar distraído. Foi o primeiro poeta que eu falei, uau! Tive a honra de visitar a casa do Fernando Pessoa quando eu viajei para Lisboa. Amei a casa dele, já fui lá 2 vezes. Vou deixar linkado o vídeo da minha visita na casa do Fernando Pessoa. É um dos poetas mais incríveis que eu já li e eu sempre estou relendo. Esse vídeo vai ficar longo, né? Porque eu não consigo ser objetiva nas respostas. O Ítalo é um garoto muito incrível, gente. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, porque ele também escreve, ele pinta, um doce de garoto. Como você se sente vendo tantas pessoas se interessando por poesia, mesmo em tempos tão difíceis e superficiais? Eu li essa pergunta na hora, o primeiro pensamento foi, eu me sinto muito feliz, mas a questão é que eu não acho que a gente vive em tempos difíceis e superficiais. Eu acho que o mundo, desde que o mundo é assim mesmo, do jeito que ele é, igualzinho. A diferença é que agora a gente tem a percepção muito mais em tempo real, né, do quão superficial e tão difíceis que são as relações humanas, né? Eu fico muito feliz, de fato, de poder alcançar as pessoas com o meu trabalho. Não existe realização maior para uma artista que você vê que você toca as pessoas de alguma maneira. E se a gente não toca as pessoas de alguma maneira, não faz sentido nenhum. E eu não tô falando nem no sentido egóico da coisa, mas no sentido de, nossa, eu
promovi uma reflexão no outro, sabe? Isso é muito bacana, a troca é muito bacana. Ver que as pessoas em tempos difíceis e duros, superficiais, se tocam pelo meu trabalho, e isso é uma coisa que não tem preço. E justamente eu acho que a arte ela vem nesse lugar, né? Pra gente poder combater essa superficialidade. E eu acho que a gente só consegue combater isso também quando a gente deixa de lado um pouco esse ego, né? De fazer um trabalho só pra aparecer, só pelo sucesso, enfim. Essa pergunta aqui, eu esqueci de printar quem me mandou, mas eu lembro do rostinho dela, e como é uma pessoa que sempre tá aqui no canal, eu acho que foi ela, então se não foi ela, se foi outra pessoa, me perdoem as duas. Maria Fernanda Monteiro. Como começou e quem te incentivou a gostar de literatura? Desde muito pequena, desde criancinha, antes de eu aprender a ler e a escrever, a minha mãe sempre teve o hábito de ler histórias pra mim antes de dormir. Eu acho que esse fato dela ler bastante pra mim quando eu era criança, mesmo antes de eu aprender a ler, o fato de eu sempre assistir muitos filmes, o fato de eu sempre estar em contato com o teatro, com todas essas áreas artísticas, me incentivaram muito a gostar de ler. A fase que eu mais me entusiasmei com a literatura foi quando eu estava no ensino médio e eu tive um professor que fez com que eu despertasse assim, nossa, tem muita coisa que eu não conheço que eu quero correr atrás, que eu quero conhecer, sabe? Esse professor de literatura fez com que eu gostasse muito. Eu acho que eu era aquelas crianças e adolescentes que passava mais tempo lendo do que fazendo coisas fora de casa. Enfim, eu era um pouco nerdzinha. Apesar que nerd mudou um pouco o significado hoje em dia de nerd, né? Nerd hoje em dia é uma coisa super legal. Na minha época, ser nerd não era legal. A Gabriela Andrade, que é uma queridíssima, que sempre tá por aqui, perguntou como começou o seu interesse por artes e se eu escrevo. Por artes é a mesma história de literatura, porque eu acho que tá tudo meio que interligado. Eu também fazia aula de música quando eu era criança, tocava flauta. Eu sempre fui metida nas artes, gente. Não foi assim do nada que eu comecei a trabalhar com isso. Foi uma coisa construída ao longo da minha vida, sabe? Não caiu de paraquedas, assim. Já escrevi muito mais, já escrevi conto, já escrevi um monte de coisa. Tinha blog antigamente, eu era da época do blog, mas eu nunca fui muito de divulgar o que eu escrevo. Uma vez eu até me inscrevi na Off Flip, mas eu não fui selecionada, meu texto acho que não estava bom o suficiente. E eu fui parando de escrever ao longo dos anos. Escrever é treino e eu não me dedicava o suficiente. Recentemente eu voltei a escrever um pouco mais. Eu gosto de escrever para colocar para fora alguns pensamentos, mas não me considero escritora, mas acho importante esse hábito da escrita, o diário. Eu tenho um caderninho que eu anoto muita coisa do meu dia a dia. Nossa, passou uma moto. O Rubens RPB escreveu: estou feliz por você, que mais e mais pessoas conheçam seu trabalho sensível. O Rubens é um querido também, sempre tá por ali, presente no Instagram. O João C. Rossi mandou: suas postagens fazem meu dia mais feliz, obrigado. Obrigada a você, João. A Cíntia mandou uma mensagem engraçada: me diga o que você gosta de comer, porque eu vou preparar os quitutes pra senhorita. A Cíntia Mota teve um dia que ela me mandou uma poesia, eu gostei muito dessa poesia, li aqui no canal pra vocês, uma poesia maravilhosa que eu adorei. Vou deixar linkado aqui pra vocês verem. A Cíntia foi vencedora de um sorteio que eu fiz de um livro da Sylvia Plath, um livro de poesias. E como ela mora aqui em São Paulo, em Santo André, a gente combinou de se encontrar semana que vem para tomar um café. Então eu gosto de comer tudo que é porcaria. Vocês adoro café, eu sou praticamente uma das Gilmore Girls. Eu amo café, amo chá. Sabe essas coisas que envolvem lanchinho da tarde? Eu gosto de tudo. Para essas coisinhas de café da tarde, café da manhã, eu gosto em geral de tudo. Agora, pra comida mesmo, eu já sou meio chatinha, mas não tem erro comigo massa e purê de batata. Amo purê de batata. Sopa, eu amo sopa também. Eu tenho que cuidar mais da minha alimentação porque eu sou um pouco desregrada, vamos dizer assim, porque eu não gosto de quase nada. Tentei ser vegetariana, mas não rendeu, porque eu comecei a me sentir fraca, não fiz as coisas da maneira correta, sabe? Não fui no nutricionista, então durante 3 meses eu parei de comer carne, só que eu acho que eu não fiz as coisas da maneira correta, então não rolou. Mas eu ainda quero um dia tentar ser vegetariana, porque eu acho que é um processo importante
pro mundo. Eu preciso fazer a minha parte e depois de ser vegetariana, se tornar vegana, eu acho que esse é o futuro, minha gente. Luciana Verdugo, eu nunca sei se é assim que se fala seu nome, mandou uma pergunta se eu já li o Quarto do Despejo da Carolina Maria de Jesus. O Quarto do Despejo, a Renata me mandou, que é uma outra inscrita aqui do canal, me mandou por PDF e aí eu passei o PDF pro Kindle e comecei a ler. Só que quando você passa o PDF pro Kindle, não é a mesma coisa de quando você lê um livro que é para o Kindle. E eu não conseguia aumentar a letra, eu não conseguia ler direito ali naquele negócio do PDF, e aí eu desisti da leitura porque eu não estava contente com a mídia. Mas eu quero muito comprar esse livro para ler, porque eu acho que é um livro para se ter, para riscar, para conversar com ele de verdade. E já vou deixar aqui a dica para vocês de um vídeo da Lili Prata que ela fez não sobre esse livro, mas com alguns insights que esse livro despertou nela, que eu acho muito importante vocês assistirem, porque a Lili Prata é maravilhosa, vocês têm que conhecê-la. Eu acho que aqui na comunidade do YouTube tem só 2 perguntas e o resto foram afagos, porque a gente gosta de afagos, né? É engraçado porque eu pensei se eu devia fazer um vídeo de perguntas e respostas, porque de alguma maneira é uma coisa muito egocêntrica, né? Tem um rapazito chamado Victor Amaral que escreveu assim: saber que o seu trabalho influencia muitíssimo um garoto de 14 anos te deixaria feliz? Eu fico muito feliz, Victor. É impressionante como os adolescentes frequentam o Vratatá. Jamais imaginei na minha vida que eu ia conversar tanto com adolescentes como eu converso aqui. Eu só não gosto da palavra influencia, porque eu não me considero uma influenciadora. Eu não gosto desse nome influenciadores, influencers. Eu não gosto desse nome. Eu acredito muito que as pessoas estão aqui, cada um com as suas habilidades, e a gente troca. E de repente você me traz uma coisa que eu não conheço, vice-versa, e eu acho que é muito mais interessante do que ter seguidores, do que ser uma influenciadora. A Dona Luísa mandou uma mensagem de parabéns. Sua dedicação e seu trabalho me inspiram muito. A Dona Luísa tem um canal de arte aqui no YouTube, mas ela não posta muito, só de vez em quando, mas eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. O Tomás Xavier, ou Thomas Xavier de Souza, escreveu: se um livro chamasse atenção pela capa e você tivesse que fazê-lo de cabo a rabo, o que você faria? Eu não entendi essa sua pergunta, Thomas. Eu não sou muito uma pessoa que compra livros pela capa, tá? Eu sou capaz de ler um livro, ler a primeira linha e comprá-lo, do que me contentar com uma boa capa. Mas se você segue aqui o canal há um tempo, você vai saber que eu não sou uma pessoa que compro muita coisa se eu não estou precisando de verdade, porque eu acredito muito no minimalismo. Não entendi essa pergunta, depois você manda aí nos comentários o que você quer dizer. Aí ele fez outra pergunta: até onde a perfumaria de valorizar uma autora ou autor atrapalha o desenvolvimento da literatura como um todo, de todas as autorias? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, dessas pessoas que entram muito no hype, né, quando algumas pessoas são consideradas, ai, tem que ler isso, tem que ler aquilo. Eu não curto muito isso, já falei sobre isso aqui no canal. Em relação a qualquer coisa, minha gente, não dá pra falar que alguma coisa é sensacional, porque uma coisa pode ser muito sensacional pra mim e pra você não ser. E a gente tem uma tendência de supervalorizar algumas literaturas, supervalorizar alguns artistas, e quem que julga que eles são melhores ou menos melhores do que outros? Quem é essa equipe que faz esse julgamento? Que academia é essa? Você confia? Quem são essas pessoas que escolhem as pessoas para premiarem essas pessoas? Você confia nessas pessoas? Não sei, às vezes eu acho que algumas obras são muito supervalorizadas depois que elas ganham prêmios, depois que algumas pessoas ficam muito conhecidas, né? Esse ano, por exemplo, teve o caso do Giovanni Martins. Eu gostei muito do livro dele, é um puta livro de contos mesmo, muito bacana, mas eu acho que teve um super hype em cima do nome dele. E tem tantos outros escritores que não entraram nessa coisa do marketing total e são tão bons quanto ou até melhores, e a supervalorização atrapalha mais do que ajuda. Arte de Segundo, Marcelo mandou uma mensagem: parabéns, muita força para continuar espalhando arte por essa rede. A Mariana Craveiro, que sempre está por aqui, escreveu: se você tivesse que se definir em um livro, qual seria? Beijos, beijos para você.
Se eu tivesse que me definir em um livro... Ai, eu não sei, deixa eu ver aqui... Ai... Eu não gosto dessas coisas se eu tivesse que me definir, porque eu acho que eu sou tantas coisas. GH, da Clarice Lispector. Felicidade Clandestina é uma personagem que é muito Tarsila, da Clarice Lispector. Mas eu não sei se esse livro me define, não. É uma partezinha de mim, não sei. Ronaldo Tomé, que sempre tá por aqui, perguntou... Ele falou assim de algumas biografias que ele gosta, várias. Ele falou assim que tem Casa do Leonardo da Vinci, do Jim Morrison. Ele tem um sonho de consumo de ter a biografia do Michelangelo. E ele pergunta pra mim qual a melhor biografia de um artista que você já leu. Por isso que eu separei aqui o livro da Hilda. Esse livro da Hilda não é uma biografia, obviamente, né? É um livro de entrevistas. Mas eu queria muito recomendar esse livro pra vocês, porque dá pra conhecer muito a Hilda Ilst por essas entrevistas aqui, a personalidade dela... enfim, maravilhoso esse livro, vale muito a pena. E a melhor biografia que eu li é uma que eu estou relendo para fazer um vídeo para vocês, que é essa aqui, O Anjo Pornográfico, do Rui Castro. É uma biografia que vai falar da vida do Nelson Rodrigues, que foi um dos nossos maiores dramaturgos do teatro brasileiro. Ele foi jornalista. Essa biografia foi uma das primeiras que eu li quando eu era bem novinha, quando eu estava ali com os meus 18 anos, 19. Eu gostei muito dessa biografia, eu era enlouquecida por Nelson Rodrigues. Agora, eu não tô achando ela tão incrível quanto na época que eu li, porque... eu mudei alguns pensamentos meus em relação ao Nelson Rodrigues, mas eu ainda quero trazer um vídeo de 50 fatos sobre Nelson Rodrigues para vocês. A Suelen deixou uma pergunta ali para mim, quando que vão ter vídeos falando sobre teatro nesse canal? Eu quero muito fazer, só que eu também sei que as pessoas não curtem muito teatro, eu não sei como abordar esse tema ainda no canal. Talvez a gente comece por Nelson Rodrigues. Faz parte da minha história como atriz, então acho importante. E essa biografia aqui é Bárbara, do Rui Castro, ele é maravilhoso para escrever biografia. A gente vai conhecer o Brasil aqui politicamente, várias figuras do jornalismo que foram importantes, inclusive na época da ditadura militar. A gente tem uma questão aqui que o Nelson Rodrigues era um puta reacionário, sim, ele era a favor da ditadura militar. Enfim, tem umas coisas que eu tenho minhas ressalvas em relação a Nelson Rodrigues, mas não podemos deixar de dizer que ele é importante na história do teatro, na história da literatura brasileira. E essa aqui é uma excelente biografia, gente, excelente. O livraço, tem muitas imagens, é muito bem escrita, gostosa de ler, fácil de ler, recomendo. Gente, eu poderia colocar a câmera aqui pra mostrar o sorteio pra vocês, mas, gente, meu amadorismo não permite. Eu acho que eu já fiz isso numa outra vez, não ficou tão bom. Eu vou filmar daqui pra vocês, do meu celular, depois eu mostro pra vocês verem que não foi marmelada. E as regras eram simples, gente. Vocês se inscreveram lá no link, vocês tinham a opção de escrever lá quais livros que vocês gostariam de ganhar. E colocaram lá um e-mail, então eu vou sortear 5 nomes, esses 5 primeiros nomes eu vou entrar em contato com vocês por e-mail, então é muito importante que vocês deem uma olhadinha no e-mail de vocês, que eu vou pedir algumas coisinhas para vocês, os dados para envio, e tinha uma regrinha que também tem que ser inscrito no canal para participar desse sorteio. Então eu vou pedir no e-mail que eu vou mandar para vocês um print aqui com a minha câmera do celular de um sorteador. 20 e poucos nomes para o sorteio, coloquei ali que tinham 5 pessoas que eu quero sortear, e aí eu vou colocar aqui no sortear nomes, né? E vamos ver quem vão ser os felizardos. Resultados são esses nominhos aqui de baixo, que são... Luana Valente, Anderson Francisco Oliveira da Silva, João Pedro Costa de Carvalho, Mike da Silva, Michele de Souza Martins. Se vocês não me responderem esse e-mail nos próximos 5 dias, eu vou
sortear de novo os outros nomes, e aí eu sorteio de repente ali no Instagram, lanço lá, não sei como que eu vou fazer ainda, porque eu não pensei nessa possibilidade. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, muito obrigada por tudo. Hoje não tivemos vídeo de poesia como tem todo domingo, mas eu achei que valia a pena a gente bater um papo mais descontraído. Espero que vocês tenham gostado de ouvir algumas opiniões minhas aqui, das perguntinhas. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me mandem mais perguntas aqui nos comentários desse vídeo, me mandem que aí numa próxima oportunidade, de repente, eu respondo. Um beijo, até a próxima e tchau!